Olá pessoal, este é o canal História Integrada Edu Baez, eu sou o professor Eduardo Baez e nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula de Antiguidade Oriental. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as atualizações e deixar um like aí no nosso vídeo, porque é muito importante para que a gente possa ter o feedback do YouTube e conseguir melhorar a qualidade dessas aulas, ok? Muito bem. Na aula anterior, nós falamos sobre Egito, sobre Mesopotâmia, falamos também sobre a definição de modo de produção asiático. E eu quero focar, ou melhor, voltar a esta ideia. Eu havia dito para vocês que o modo de produção asiático se caracterizava pela propriedade estatal da terra, pela produção agrícola, pela estrutura de rebanhos e das civilizações que se estabeleceram ao longo dos rios. Muito bem. Para começar, agora, eu queria falar de uma outra civilização, do modo de produção asiático, que não está inserida ou não faz parte do contexto agrícola. Os fenícios, região do atual Líbano, eles não desenvolveram a agricultura como principal atividade econômica, você já vai entender por quê. Mas eles estão inseridos no modo de produção asiático. Veja só, acompanhe aqui comigo. Primeiro, o atual Líbano, como você pode observar no mapa, aí no mapa você vai olhar à sua direita, você vai ver três cidadezinhas ali, ou três pontos: Byblos, Sidom e Tiro. Ali a região da Fenícia, atual estado do Líbano, atual região do Líbano. Na região não se desenvolveu o Império Unificado. O que se desenvolveu ali foram cidades-estado, e é muito interessante porque esses povos fenícios, como você vê no mapa, eles navegaram por todo o Mediterrâneo, chegaram às regiões, por exemplo, da Grécia e influenciaram diretamente na formação das cidades-estado na Grécia Antiga, no mundo grego. Então, a descentralização política é uma característica, porém, com a manutenção de uma unidade cultural e linguística desses fenícios, ok? Principais cidades-estado: Ugarit, Byblos, Sidom e Tiro, né? O que se desenvolve ali é um comércio marítimo, uma navegação intensa e uma forte pirataria. Veja só, o que nós observamos é que não tem na região, ou pelo menos próximo ali, grandes rios. Não quer dizer que não tem rio, mas não tem grandes rios. E, portanto, a prática da agricultura ela se torna complicada na região. E o que a terra não lhes dá, o mar lhes proverá. Aquilo que a terra não cede ou não dá para os fenícios, eles buscarão na atividade marítima. Com a estruturação da atividade marítima, os fenícios navegaram por toda a bacia do Mediterrâneo e fundaram, ao longo da bacia do Mediterrâneo, várias colônias comerciais e também de produção para atender a essas cidades na região da costa do Líbano. Podemos destacar Cartago, na atual Tunísia, norte da África, e nós vamos falar bastante de Cartago quando estiver falando de Roma nas próximas aulas, porque Cartago vai formar um importante império marítimo na antiguidade e vai se chocar com os interesses imperialistas e expansionistas de Roma no Mediterrâneo. Vão se instalar também colônias fenícias na região da Península Ibérica, na região de Cádiz e Málaga, atual Espanha, na ilha da região da Sicília, em Palermo, também uma área que os romanos vão ocupar na antiguidade posteriormente, e devido à necessidade de estabelecer o melhor controle e melhor comunicação com todos esses povos da bacia do Mediterrâneo, os fenícios vão desenvolver uma série de caracteres que será chamado de alfabeto. Por sinal, é o maior legado dos fenícios, que é justamente um alfabeto de caracteres capazes de serem combinados e formar então uma extensa estrutura de comunicação aí com o alfabeto, sendo, como eu já disse, o maior legado deles, ok? Esta imagem mostra o que seria o primeiro esboço
deste alfabeto fenício. Observe que o que se coloca aqui, né, o que eu coloco para vocês aqui, são esses caracteres com as várias identificações com o nosso atual alfabeto, que seriam as letras, né, as traduções ou as transliterações dessas letras. E se você contar, olha só, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, eu acho que está certo, são 21, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 caracteres. Tem uma fileira a mais. 22 caracteres, primeiro alfabeto grande e principal legado. É fantástico você imaginar que com esses 22 caracteres era possível, e é possível até hoje, você estabelecer uma estrutura de comunicação universal. Ok? Bem, um outro povo na região da Mesopotâmia, um pouquinho para o lado ali, não é o Iraque, um pouco do lado é a região do Irã, atual Irã, onde vai se desenvolver o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa se constituiu no maior império da Antiguidade Oriental. Vai ser o império que vai se expandir, vai dominar toda a região, chegando até o Egito, vai avançar sobre a Ásia Menor e tentar adentrar a Europa num episódio chamado de Guerras Médicas, que será desenvolvido, a gente vai falar disso quando eu falar de Grécia na próxima aula, ok? Veja só, nós vamos destacar a figura de dois imperadores aqui, Ciro e Cambises, que vão iniciar o processo de expansão territorial dos persas pelo mundo antigo, e o destaque será num sujeito chamado Dario I, que vai viver o auge desse império e das conquistas e dos domínios. A grande extensão territorial vai ser administrada de maneira fragmentada, com a formação de províncias ao longo do território persa. Nós estamos falando das satrápias. Os governantes das satrápias eram chamados de sátrapas. Eram homens de confiança do imperador para estabelecer e manter a ordem nas áreas mais longínquas do império. Um outro dado importante é que nós podemos até dizer que o Império Persa foi responsável pela primeira grande globalização monetária, devido à sua extensão que ia por todo o Oriente Médio, o Norte da África, chegando a quase a Europa. E esta globalização se dá através da implantação de uma moeda internacional chamada dárico, que vai circular em todas as áreas do Império Persa. Formou-se uma extensa rede de estradas que até hoje são utilizadas pelos povos da região, uma grande comunicação, uma capacidade de organização tremenda para a antiguidade, para esse Império Persa que dominou durante séculos a região. Por volta de mais ou menos o século V antes de Cristo, quando na Grécia você tem o auge das cidades-estado, com Atenas principalmente, o Império Persa ele avançou sobre a Ásia Menor e sobre as colônias gregas da Ásia Menor e intentou adentrar a Península Balcânica e, consequentemente, a Europa. Este episódio ele é chamado de Guerras Médicas. As cidades gregas se uniram e resistiram à presença e ao avanço persa. Por esta época, o governante do Império Persa era Xerxes, também chamado de o Rei Deus. E Xerxes, ele vai, devido à sua megalomania e tudo mais, ele vai acabar conduzindo o início da decadência dos persas, porque eles serão derrotados nas guerras médicas pelos gregos, uma longa guerra em que as cidades gregas se unem justamente para combatê-los, como eu já disse, sob o controle de Atenas, ok? Também nós vamos falar um pouco mais dos persas e dessas guerras médicas quando eu falar de Grécia. Próxima aula, prometo, nós vamos falar com maiores detalhes das guerras médicas e dos persas com os gregos, ok? Esse mapa que você tem aqui mostra toda a extensão do Império Persa por volta do século VI, século V a.C., que é o momento áureo, é o auge
né, da expansão persa, e a partir daí começa a decadência com Xerxes. Observe no mapa que você tem o controle persa, primeiramente, na área verde, que é a parte original, com os domínios aí da bacia do Golfo Pérsico, os rios Tigre e Eufrates, e depois as regiões do Mar Cáspio, o Lago de Aral, outros rios por ali mais a oeste, chegando até a fronteira da Índia, no rio Indo. A conquista, depois para a sua esquerda, você vai encontrar as conquistas de Cambises. Veja que ele domina a região do Egito, e o avanço de Dario sobre a região do leste europeu, ali em cima, já na fronteira com o Danúbio. Ok? Então, observe, essa é uma grande extensão e o grande domínio dos persas nesse período. Muito bem. Continuando aqui, alguns detalhes sobre como os persas administravam os seus domínios. E esse é um detalhe interessante. Eles não influíam na cultura dos povos dominados. Os povos dominados mantinham a sua cultura, embora alguns fossem escravizados, e essa cultura, ao ser mantida, desde que se adorasse o imperador, era uma certa tolerância, mantendo a cobrança de tributos, né? E a integração de partes ao exército persa. Então, era uma forma, inclusive, de poder incluir ficou feio, né? Os povos conquistados a esta ideia de um império que agora domina como um todo. Dentro do modo de produção asiático, a agricultura é a base da economia, também a servidão coletiva. Note as características do modo de produção asiático presentes aqui. E na religião, nós temos uma exceção ao politeísmo, que é o zoroastrismo, também chamado de mazdeísmo. É um modelo religioso que apresenta uma dualidade de deuses, no entanto, a devoção a apenas um deles. Então, nós podemos dizer que, de certa forma, os persas tinham uma dualidade, porém a adoração era monoteísta. Como assim? São dois deuses e você vai adorar a um deles. O outro, em tese, não teria muita influência sobre você, portanto, você estaria debaixo do controle de apenas um Deus, embora você tivesse essa dualidade entre Hormuz Mazda, que representa o bem, e Ahriman, o mal. Eles estariam em constante luta em busca de um equilíbrio para esse universo, ok? Tem um livro sagrado chamado Avesta, né? E o principal profeta é um sujeito chamado Zoroastro ou Zaratustra, retratado posteriormente por um filósofo alemão chamado Nietzsche, numa obra fantástica. Ok? Vamos falar agora dos hebreus, também chamado de o povo do livro. Os hebreus, que estão atualmente localizados na região da Palestina e do Estado de Israel. Então você tem ali na região o Estado de Israel e a região da Palestina. Toda essa área, na antiguidade, foi ocupada pelos hebreus, que tiveram origem lá na região da Mesopotâmia e migraram para a região da Palestina, né, através daquilo que é contado na história do patriarca Abraão. São povos agricultores, mais uma vez, estamos falando de modo de produção asiático, estamos falando de civilizações hidráulicas, né, de dependência dos rios e principalmente do rio Jordão, que é o rio que corta a região da Palestina. Os hebreus, de todos eles, são muito conhecidos dentro da nossa cultura, porque nós temos uma fonte de estudo, que é o Antigo Testamento. Veja, o Antigo Testamento ele se divide em livros históricos, livros proféticos e livros poéticos. E nos livros históricos você tem toda a narrativa desse povo através, obviamente, da cosmovisão hebraica. Eles vão usar a cosmovisão deles para explicar, né, a origem do povo, os domínios e tudo mais. E nesta cosmovisão nós temos a figura do patriarca, dos patriarcas, melhor dizendo. O primeiro deles é Abraão. Abraão, segundo o relato do Antigo Testamento, ele era da região da Caldeia, ele era politeísta, ele era idólatra na visão hebraica, mas em algum momento o Deus único, criador de todas as coisas, criador de todo o universo, chamado Iavé, convoca, chama Abraão
a sair do seu clã e da sua tribo e formar um povo, uma nação que ele mesmo vai formar através de Abraão. E com isso ele vai conduzir o seu clã ou parte dele para a região de Canaã, na atual Palestina. Abraão terá um filho chamado Isaque, filho dele com a esposa oficial. Antes ele teve um outro filho com a concubina, com a sua concubina Agar e Ismael, mas a título de herança, a título de legitimidade hereditária, Isaque é o primogênito de Abraão. Isaque teve 12 filhos, aliás, desculpa, Isaque teve 2 filhos, um chamado Esaú, o outro chamado Jacó. Jacó assume o direito de herança de Isaac, ele vai ter 12 descendentes, 12 filhos, que darão origem às 12 tribos de Jacó, e Jacó vai ter o nome mudado para Israel, e por isso nós temos as 12 tribos de Israel. Lembra na aula anterior, quando eu falei da migração para o Egito? Pois bem, aqui nós estamos encontrando com a aula anterior, quando nós falamos dessa migração. Então, por conta de uma grande fome e seca e escassez na Palestina, o clã de Jacó ele migra para o Egito. Nesse clã há um filho mais novo, não é o caçula, mas tem um outro ainda, mas é um dos filhos chamado José, que vai se tornar governador do Egito. Nessa migração, primeiramente serão bem recebidos e acolhidos no Egito, mas com o crescimento da população hebraica no Egito, os faraós acabam escravizando os hebreus no contexto. Este gráfico que eu coloco aqui para você mostra como tudo isso que eu acabei de falar de uma forma mais organizada. Então, depois você dê uma lida com calma. Então, você tem ali Abraão, Isaac, Esaú, Jacó, as suas esposas, as 12 tribos, como elas foram organizadas, né? Observe bem essa estrutura para você entender essa questão da hereditariedade, que é uma marca fundamental na cultura e no desenvolvimento do estudo dos hebreus. Tudo bem? Aqui uma outra imagem para você, mostra as áreas por onde os hebreus andaram. Você tem ali a região, na região dos babilônios, da Mesopotâmia, onde surgiu o patriarca Abraão, a migração dele em direção ao norte, a região dos heteus, e depois descendo para a região da Palestina. Deixa eu mostrar isso para você no movimento melhor da caneta. Deixa eu pegar aqui uma cor para ficar mais fácil. Então, vermelho, vem aqui, olha só. Então, aqui Abraão teria saído. Ó, Ur é aqui, ó. Aqui é Ur, onde surgiu Abraão, tá vendo? Aí daqui ele migrou em direção ao norte, a região dos heteus. Daqui ele desceu em direção à região da Palestina, até chegar aqui a essa região do Mar Morto, Mar da Galileia, e a região também do Rio Jordão. Com a seca e com a escassez na Palestina, eles vão migrar para o Egito, nessa direção. Aqui vão ficar 430 anos. Depois de 430 anos, um outro sujeito chamado Moisés vai pegar esse povo e fazer eles voltarem para cá. E aqui eles vão se fixar, formando então o reino de Israel e o reino de Judá posteriormente. Ok? Muito bem, vamos em frente aqui. Aqui esse mapa, ele mostra o que eu acabei de falar no mapa anterior, a movimentação toda, mas lembrando, Moisés, ele vai ali por volta de 1500 a.C., Moisés é uma figura, é um hebreu que nasce e é criado pelos egípcios, mas posteriormente ele se torna libertador do povo hebreu, ele retira os hebreus do Egito, isso é narrado no Êxodo, do segundo livro do Antigo Testamento, e os reconduz para a região de Canaã e vão reconquistar a terra, porque ao saírem de lá a região foi ocupada por outros povos, ok? Nesse processo do Êxodo, a moral hebraica é estabelecida através das leis e dos mandamentos, chamados 10 mandamentos, e a entrada na Palestina se dá com o auxiliar de Moisés, um sujeito chamado Josué, porque Moisés, no final da travessia, acabou morrendo depois de 40 anos no deserto de travessia, ok?
eles entram na Palestina, conquistam a cidade de Jericó, e inicia-se aí o domínio e o controle dos hebreus na região e a luta contra outros povos, como por exemplo os filisteus, a fim de se estabelecerem na terra que eles, hebreus, consideravam ser deles, dado por herança direta de Yahvé a Abraão, e eles são descendentes de Abraão. Logo após a instalação na terra, os povos, as 12 tribos, vão se autogovernar através de juízes. Okay? Esses juízes, eles vão julgar o povo, como o próprio nome já diz, mas também irão liderar esse povo militarmente para combater os filisteus que ocupavam a região. Nomes bem conhecidos da história e da tradição religiosa, você tem Gideão, Sansão e Samuel. Gideão é um conhecido líder hebreu, judeu. Ele é conhecido pela prova de Gideão. Qual foi a prova de Gideão? Ele recebeu uma ordem divina, se ele não sabia se ele deveria atacar ou avançar ou não, o que ele faz? Ele tem 300 homens e são poucos em frente ao grande exército que ele tem que enfrentar. Então ele chega para Yahvé e diz o seguinte: Yahvé, o negócio é o seguinte, se realmente for para eu avançar sobre esses povos e atacá-los, eu vou deixar um novelo ao relento. Se ele ficar encharcado com orvalho e em volta dele seco, eu vou entender que eu tenho que atacar. Dito e feito, no dia seguinte ele chega no novelo de lã, ele está encharcado e em volta na terra seca. Ele não está convencido, então ele inverte a situação e diz assim: Yahvé, então vamos fazer o seguinte, eu ainda estou meio indeciso, então eu peço que o sinal é o seguinte, que o novelo amanhã esteja seco e em volta esteja encharcado. Dito e feito, acontece a mesma coisa e aí ele vai para a guerra. Sansão é conhecido pela figura da sua grande força, né? Mas devido ao seu caráter fraco, ele sucumbe às tentações dos filisteus e, sobretudo, às mulheres filisteias. Mas, posteriormente, ele se redime. E Samuel é o último dos juízes que vai escolher o primeiro rei, segundo a vontade de Deus e Yahvé, o primeiro rei para os judeus. Aí você tem os reis. Os reis, eles vão conseguir inicialmente a unidade política das 12 tribos, na figura do primeiro rei, que é Saul. Posteriormente, ele será sucedido por Davi, que não é o seu herdeiro. Saul perde o direito de ser rei e Davi consolida a vitória dos israelitas, a vitória dos judeus sobre os filisteus, dominando toda a Palestina e estabelecendo Jerusalém como a capital do reino do Império Hebreu. Ok? Bem, o sucessor de Davi é o seu filho Salomão, em que ele vai viver o auge de Israel como potência. Vai construir o templo, depois vai ser destruído, depois Herodes vai construir um outro templo, vai gerar uma nação extremamente forte, expansionista, porém ele terá descontentamento do povo devido ao aumento dos impostos para manter essa grande estrutura. Salomão foi conhecido em grande parte por conta dos seus escritos, como Provérbios, como Eclesiastes, né, como Cantares de Salomão. Davi, o seu pai, é autor dos principais salmos que você encontra no Antigo Testamento. 926 a.C., após a morte de Salomão, os seus sucessores começam a brigar pelo poder e o reino dos judeus, o Império dos Judeus, vai ser dividido em duas partes. O Império do Norte, mais próximo ali da Síria, do Líbano e tudo mais, formará o Império de Israel, o Reino de Israel, cuja capital vai ser a cidade de Samaria. São as 10 tribos. 2 tribos formarão o Reino do Sul, chamado Reino de Judá, com a capital sendo a cidade de Jerusalém. O primeiro rei do norte, como você vê ali, é Jeroboão, e o primeiro rei do sul é um sujeito chamado Roboão. O Reino do norte vai acabar assimilando grande parte da cultura dos povos que estavam no entorno, né, do Império Judeu, que vai fazer com que o Império do Sul, ou o Reino do Sul, o Reino de Judá, comece a considerar os indivíduos aí, né, os súditos do Reino de Israel, também como impuros, pelo fato de eles terem sucumbido à cultura externa. Ok? Isso gerou enfraquecimento,
da região e ficou muito suscetível à invasão de outros povos. Aqui você tem um mapa mostrando a divisão dos reinos, como você pode observar, depois você pode olhar de perto, tem umas inscrições ali, vale a pena dar uma lida com calma. Bom, o norte foi constantemente assediado por povos mesopotâmicos, a entrada dos assírios. Os assírios eram um povo extremamente violento, marcado por uma violência ferrenha devido às suas atividades de tortura e tudo mais, e os babilônios dominaram o reino do sul. Com o domínio dos babilônios, durante 70 anos, você vai ter o exílio do reino de Judá na Babilônia, no atual Iraque. Por volta aí de 539, isso é século VI, né, Ciro acaba libertando os judeus e eles voltam para sua terra, reconstroem Jerusalém, termina-se o cativeiro da Babilônia, né, e a partir daí começa uma série de sucessão de revoltas, perdão, de revoltas não, de invasões, que culmina no ano 70 depois de Cristo, com a invasão romana e a expulsão dos judeus da região da Palestina. Eles vão se espalhar pelo mundo num episódio chamado de diáspora. Essa diáspora que durou até o final da Segunda Guerra Mundial. Dentro da cultura, nós temos o monoteísmo como um grande, talvez o maior legado cultural da antiguidade em meio ao mundo politeísta, né, que se tornou a base das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Primeiro o judaísmo, num segundo momento o cristianismo e finalmente o islamismo, que encontram elementos em comum em base a esse monoteísmo. Ok? É isso, Antiguidade Oriental, completamos o ciclo. Aula anterior, Egito, Mesopotâmia. Esta aula, fenícios, persas e hebreus. Não deixe de compartilhar esse material, não deixe de fazer a sua inscrição, dê um like que você vai me ajudar muito. Aquele abraço, voltamos numa próxima oportunidade, já falando de antiguidade clássica, ok? Grande abraço, até mais, tchau!